presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco estão na disputa pela reeleição. Os dois seguem sendo favoritos, apesar de, para Rodrigo Pacheco, a situação está um pouquinho mais difícil. Vamos conversar agora sobre esse assunto com o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, que foi líder do governo Bolsonaro e vem então trazer as informações e a sua avaliação, claro, com relação ao desenrolar dessas eleições, que já começaram há muito tempo, na verdade, né? Elas começam para valer, como a gente fala essa semana, mas muita articulação já está acontecendo, não é, deputado? Muito bem-vindo aqui na CNN Brasil. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Uma eleição previsível até o momento, especialmente na Câmara dos Deputados. E o deputado Arthur Lira reuniu todas as bancadas de todos os estados e fará reuniões com a Frente Parlamentar Evangélica, a Frente Parlamentar da Agricultura, de modo que é uma articulação muito firme. E a opção do governo Lula de apoiar os atuais presidentes foi uma escolha pelo caminho de menor esforço e menor risco para a situação da articulação política futura do governo. Deputado, queria até saber na sua avaliação. A gente sabe que Arthur Lira é realmente o franco favorito dessa eleição, pelo menos na Câmara dos Deputados. Na sua avaliação, a vitória de Arthur Lira também é uma vitória do governo Lula? Sim, o governo Lula apoia o presidente Arthur Lira e, portanto, tem com ele um entendimento, inclusive o Partido dos Trabalhadores, de participação nos cargos da mesa, nas comissões. Houve os blocos que se formam para as eleições de presidente da Câmara e do Senado, eles definem a escolha dos cargos da mesa diretora, das comissões. Então, esse é uma ação política visando ocupar espaços dentro da estrutura do Legislativo. E depois temos a questão do apoio ao governo, aí a formação da base de governo, onde certamente Arthur Lira, com a sua liderança, poderá contribuir com o governo Lula na formação da base do governo, na medida em que ainda tem muitos partidos que não estão agregados a esta base e que vão depender de uma boa articulação para contribuir com votos na aprovação das matérias que o governo tem interesse. Deputado, na sua avaliação, o que fez Arthur Lira chegar tão forte a essa eleição desse ano? O trabalho realizado por ele como presidente. Ele, durante o seu período de presidente da Câmara, ele prestigiou as oposições, fez compromissos com pautas importantes que foram ao plenário, que foram debatidas. Teve um conjunto de atitudes que o qualificaram. A bancada feminina aprovou mais de 80 projetos que dizem respeito aos direitos das mulheres. A Frente Parlamentar da Agricultura votou o licenciamento ambiental, votou a regularização fundiária, votou defensivos agrícolas. Então, pautas que são difíceis foram colocadas a votos pelo presidente por compromissos que ele assumiu quando candidato. A Frente Parlamentar Evangélica também foi atendida. Então, essas pessoas e a oposição também foi atendida com pautas combinadas com ele durante o apoio à eleição anterior, onde alguns partidos da oposição o apoiaram. Então, ele, pela sua tradição de cumprimento de compromissos, ele foi escolhido como uma pessoa capaz de conduzir o Legislativo, dando a todos a sua oportunidade. Posição, situação, cada um no seu papel, tendo a condição de atuar no Parlamento brasileiro. Deputado, também quero te ouvir sobre a eleição para o Senado. Qual que é a sua avaliação do que tem se desenrolado por lá? Até então, Rodrigo Pacheco era o favorito, mas a gente acompanhou nos últimos dias e principalmente ontem, quando Rogério Marinho, ex-ministro do governo Bolsonaro, recebeu apoios importantes, inclusive do seu partido. Qual que é a sua avaliação do cenário por lá até agora? Bem, a eleição do Senado ela envolve outras questões, né, que não somente a condução da casa. Né? A Câmara é que tem a prerrogativa de fazer impeachment do presidente da República. O Senado tem a prerrogativa de fazer impeachment de ministros do Supremo. Diante do ativismo político excessivo que nós temos visto no Judiciário nos últimos tempos e da ligação forte do presidente Pacheco com o Judiciário, há uma certa expectativa, né, quanto
a como fazer para que haja harmonia e equilíbrio entre os poderes. E o presidente do Congresso Nacional e do Senado, ele é fundamental na condução deste conjunto de medidas que podem ser tomadas para os pesos e contrapesos que equilibram os poderes da República Brasileira. Também a questão dos acordos para a próxima eleição de presidente do Senado, para a presidência da CCJ, para cargos importantes que também já estariam todos definidos do lado do presidente Pacheco, pesa um pouco contra ele, porque uma grande quantidade de senadores fica lá sem nenhuma perspectiva de ocupar espaço no futuro. Então, eu diria que a eleição do Senado, o Pacheco é favorito, o governo pesa muito no apoio a ele, mas eleição só depois da apuração. E, de fato, como você afirmou, Rogério Marinho cresceu muito agora na reta final da campanha. Certo. Na sua avaliação, Rogério Marinho ainda tem chances, apesar de Pacheco ser o favorito? É esse o quadro que eu diria que é a análise mais consensual deste momento. Obviamente, o crescimento de Rogério Marinho pode ter como reação uma ação mais efetiva do governo em consolidar votos. Então, eleição realmente só depois da apuração. Deputada, a gente sabe que dos dois lados, nas duas casas, a gente sabe que existe a possibilidade de traição, né? Muitas vezes, com voto secreto, as pessoas acabam votando em outras pessoas que não estavam na expectativa aí de que votassem, né? Na sua avaliação, isso pode ser muito comum nessa eleição dessa vez? Pode ter muita traição ou não? A certeza é de que muitos, então, parlamentares sigam com o que já falaram que seguiriam nesse caso. Olha, eu tenho certeza que muitos parlamentares fizeram acordos com os dois candidatos, né? Então, vão votar, o voto secreto, e nós vamos aguardar para ver. A traição acontece dos dois lados também, não afeta só o candidato favorito. Então, é preciso ter tranquilidade. Existem, vamos dizer assim, alguns políticos que têm por hábito negociar com os dois lados, qualquer resultado ele fica atendido, né? Como o voto é secreto, acaba tendo uma condição de ficar ganhando ou perdendo, ter aquilo que pretendia no espaço da articulação política. Então, eu diria que isso faz parte do contexto da política e é natural que, com o voto secreto, as pessoas protegidas por esse voto secreto eventualmente façam acordos com os dois candidatos para se garantir com qualquer resultado. Não é o comportamento da maioria. E, na sua avaliação, não coloca em risco, por exemplo, a reeleição de Arthur Lira? Não, porque não há candidato em campanha contra Arthur Lira, né? Poderão surgir inscrições de candidatos na hora do dia da eleição, porque nós tomamos posse 10 da manhã e a inscrição de candidatos é 3 da tarde, 4 horas abre a sessão. Então, alguns candidatos poderão se inscrever, mas não pediram votos para os outros companheiros, não tiveram nenhuma ação de campanha, então eu não vejo risco na eleição de Arthur Lira. Muito bem, nós conversamos com Ricardo Barros. Deputado, obrigada por conversar com a gente, viu? Obrigado a vocês, estamos sempre à disposição. Obrigada, uma boa tarde para o senhor.